Tudo bem. Então, passando a palavra para o Carlinhos, que vai ser o nosso Hum, professor de hoje. É uma aula imperdível de astrologia e neurociência. É um parceiro já de muitos anos da Casa do Sol, mais do que um parceiro, é um amigo, né? Que eu conheço já. Estava contando para elas, Carlinhos, que eu já te conheço no mínimo desde 2000, quando eu frequentava o Astro Brasil. E você, acho que é, alugava uma sala lá com o Maurício e tal. Eu falei, nossa, já tem 26 anos que eu conheço o Carlos Fini, no mínimo. é, isso. Então. É, muito, enfim, gratidão aí por essa parceria de longa data e por Eu que estar agradeço. disponível aqui para a gente. Prazer e honra estar aqui na Casa do Sol. Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Todos estão vendo minha tela? Sim, Vou sim. desligar o vídeo um pouco, para ficar um pouco mais fácil aqui a visualização. Bom, Dani já está gravando, né, Dani? Sim, já estamos gravando. Bem, então vamos lá. Vou contar um pouco da história, né? Um pouco da. Essa é uma introdução, uma aula introdutória sobre esse assunto. E falando assim, parece algo, vamos dizer assim, estranho, né? Tentar linkar uma coisa com a outra, astrologia e neurociência. O que raio é isso, não é? Parecem, aparentemente parecem duas áreas completamente intangíveis, mas de fato, não. Então eu vou tentar mostrar para vocês o link que integra, evidentemente, essas áreas. Mas para isso é necessário a gente contar um pouco dessa história do Big Bang e a consciência humana. Então, ao mesmo tempo que ele é um elemento integrador, não é? Das várias áreas, não somente da astrologia e da neurociência, ao mesmo tempo ele é já a base de toda a forma de como o curso ele vai ser estruturado, tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a astrologia, não é? Ela é, evidentemente, uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de relação de sinais celestes e terrestres, ela avalia movimentos cinemáticos do meio externo, né, que envolvem céu e astros, e os eventos na Terra, vamos dizer assim. Daí vem, inclusive, esse conceito de zoedíacos, ou seja, ele tem a ver com zoé quer dizer ecossistema, meio, natureza, enquanto díacos quer dizer ciclo, né? Roda, o circuito. Então, zoedíacos significa os ciclos da natureza, né? É uma ferramenta lógica para entender qual é a relação desses movimentos do espaço, vamos dizer assim, e a emergência da consciência, ok? E como essas memórias elas vão ser instaladas. Então, isso aqui a gente tem, a astrologia relaciona fatores abióticos, que seriam, então, corpos celestes, radiação de fundo, a energia toda que vem do Sol, que não é de origem biótica, e sim abiótica, sem a qual a vida na Terra não existe, né? Se você simplesmente não tiver a energia do Sol, que é totalmente abiótica, não é? Nada passa a existir na Terra, ok? Bom, muito bem. Com fatores bióticos. Então, há uma combinação de fatores abióticos e bióticos. Abióticos celestes com fatores bióticos terrestres. Evidentemente que toda vez que você relaciona fatores abióticos com bióticos, o resultado final não pode ser algo exato, já que toda vez que você lida com bios, não é? Você lida com vida, você lida com elementos mais complexos, como seres, por exemplo, que se movimentam, você lida com vertebrados, você lida com animais mais complexos. Esses sistemas nervosos, eles reagem ao sinal de entrada, aprendem com isso, e com isso eles retardam o resultado, ou adiantam o resultado, ou fogem do efeito original. Então, uma coisa é você empurrar uma bola de bilhar para cima, outra coisa é você empurrar um gato para cima, sempre da mesma maneira. É lógico que a bola de bilhar vai ter uma reação muito mais exata, de subida e descida, do que uma entidade biológica, porque a entidade biológica vai, evidentemente, interagindo com isso, com esse processo, e então ele deforma um pouco o resultado final, ok?
muito com essa discussão sobre exatidão, não exatidão do efeito astrológico. Uma vez que ele vai relacionar fatores abióticos com bióticos, o resultado final não pode ser algo exato como a mecânica celeste. No caso, a gente também tem uma outra coisa importante nesse estudo, que é a memória, o papel da memória como um integrador cósmico. A gente tem memória em partículas subatômicas, a gente tem a memória nos ADNs, a gente tem memória nos próprios circuitos neuronais, os vários tipos de memórias que existem dentro do nosso cérebro, no caso, memórias emocionais, memórias de trabalho, memórias técnicas, memória de curto prazo, de longo prazo, memória de futuro, memória de funcionalidade, como utiliza muito o sistema nervoso central, então a gente tem vários níveis de memórias, né? Então, essencialmente, quando você vai interpretar um mapa, é importante pensar na possibilidade de você estar interpretando os vários níveis de memória que estão ali construídos e a hierarquia dessas memórias, né? Para a gente entender, nesse caso, que o indivíduo está sofrendo um assalto muito grande de memórias de uma determinada característica, e aquilo chega na zona de consciência tentando dominar as outras memórias, vamos dizer assim. E esse padrão de memória se espalha por todas as estrelas da galáxia, assim como a gente tem sementes, que são memórias também, ou os próprios traumas, que muitas vezes a gente quer se livrar e não consegue, exatamente por causa da presença da memória. Então, a memória não é uma característica humana, ela tem a ver com a ciência, com a neurociência, no caso, mas ela não é restrita à questão humana, nem menos à neurociência. A memória é uma característica cósmica, vamos dizer assim, ok? E a relação do movimento, né? O meio ambiente, na medida em que o movimento espacial ele se desloca, ele cria uma disposição maior ou menor de energia, calor, umidade. E esse processo, se ele for cíclico, ele vai passar a ser memorizado. E esses padrões de memória, no caso de entidades, se forem entidades complexas, biológicas, por exemplo, elas vão criar o que se chama de um relógio cósmico, né? Uma adaptação a essa dinâmica de movimento. Então, logicamente, a astrologia é uma relação de fatores abióticos celestes e bióticos terrestres, céu ou astro, e os ecossistemas locais que fazem essa memorização, vamos dizer assim, né? A astrologia não é feita para, evidentemente, humano, apenas o humano. Um pouco da história da nossa existência surge a partir do primeiro segundo, ou os primeiros milionésimos ou bilionésimos de tempos de Planck, do primeiro instante original da formação de todo o universo, chamado então de singularidade, onde havia uma mega força. Essa mega força, vamos dizer assim, ela estava jazida em si mesma, e aí há uma assimetria dessas forças dentro dos primeiros bilionésimos de segundo de Planck. Então, dentro de um segundo, você divide um segundo em bilionésimos, de bilionésimos, bilionésimos de tempo, e dentro de uma certa sequência, houve uma simetria dessa superforça, e aí surgem quatro forças, essas quatro forças fundamentais do universo: a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca, né? A força forte e a força fraca que atuam muito no caso do átomo, e o eletromagnetismo e a gravidade, que são mais nitidamente observadas e facilmente observadas no mundo que nós observamos, né? Quando você deixa um objeto cair no chão, por exemplo, ou quando você liga uma luz no seu quarto. Então, nesse caso aqui, essas quatro forças, digamos, a simetria dessas quatro forças, ela foi tão absurdamente calibrada que uma pequena variação insignificante em cada uma delas não teria criado a matéria, para vocês terem uma ideia. Não teria criado o próprio universo, o universo não teria conseguido se expandir, ou se expandiria muito rapidamente, e com isso ele mergulharia rapidamente numa impossibilidade térmica capaz de gerar estrelas, por exemplo. Tá? Então, essa calibração foi tão absurdamente, impossivelmente, a gente diz assim, é quase que um milagre do milagre do milagre do milagre, que ela fez com que ao longo do tempo, né, ela conseguisse gerar a expansão do universo e a partir daí o esfriamento. Então, tudo começou daí, tudo aquilo que existe.
as galáxias, as estrelas, todo o material que está no nosso corpo, inclusive, todos os átomos que estão dentro do nosso corpo, a energia capaz de gerar esses átomos, né, estava dentro de um único ponto específico, né, não havia nem tempo, nem espaço dentro desses primeiros bilionésimos de tempo de Planck, dentro do primeiro segundo do nosso tempo ordinário, vamos dizer assim. Regia-se a caoticidade, então a origem, né? A caoticidade. Se nós entendemos o que aconteceu nesse primeiro segundo, dentro que é um dos principais arcanos hoje da cosmologia, nós conseguiremos entender a trajetória futura do universo. Então, quanto mais próximo chegarmos desse ponto, quanto mais entendermos a origem, mais entenderemos o desenvolvimento futuro do universo, que é um pouco parecido com o princípio básico da astrologia, né? Estudar o que aconteceu na origem, no mapa natal de origem, para entender a trajetória futura daquele sujeito, ok? Então, nesse sentido, não há muita diferença. Com o tempo, então, a relação dessas quatro forças criou a expansão do espaço e o esfriamento. E conforme o esfriamento foi acontecendo, começaram a surgir a ação da força forte e da força fraca. E ao longo do tempo nós criamos aí o que se chama de hadrons, não é? E também os elétrons. No caso, hadrons e partículas de alta energia dentro desse plasma original, né? Formaram, digamos, o que aconteceu nos primeiros milhões de anos. Aí, a partir de uma certa idade do universo, antes do primeiro meio bilhão de anos da origem do universo, a força forte e a força fraca começaram a interagir e isso criou o que a gente chama de átomo hidrogênio. E o átomo de hidrogênio começou a criar, então, massa, estrelas supermassivas, buracos negros supermassivos, como a gente está descobrindo agora, né? Na origem do universo, e esse processo acabou gerando a luz. Então, o fenômeno da luz vai surgir alguns milhões, algumas centenas de milhões de anos depois da origem do universo. O universo cresceu muito rapidamente. Em muito pouco tempo, ele adquiriu quase o tamanho do universo hoje, para vocês terem uma ideia. Então, o espaço se dilatou. Criando esse espaço, começou a surgir o tempo. Prótons e elétrons começaram a interagir, formaram as estrelas, e as estrelas começaram, a partir daí, a se desenvolver. Bom, vamos lá, vamos adiante. Instante. Bom, conforme então o tempo foi passando, a matéria escura, que é essa região mais escura que vocês estão vendo, a energia escura, na verdade, começou a matéria escura, na verdade, começou a compactar a matéria bariônica, que é essas que você vê na linha, né? Então, o que a gente está vendo aí nesse emaranhado, né, que parecem neurônios cerebrais, inclusive há uma relação matemática entre a maneira de como os neurônios cerebrais estão distribuídos e a maneira como esses filamentos com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, isso aqui tem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, é muito semelhante. Há uma relação, vamos dizer assim, entre essas duas coisas, apesar de serem coisas tão distintas. E nesse caso aqui, elas formaram, então, o que a gente chama de filamentos, e é nesses filamentos é que vão surgir, então, as galáxias. Cada linha dessas, parece uma teia, contém uma sequência enorme de galáxias. Nos lugares mais claros, a gente tem, então, grandes aglomerados de galáxias, às vezes 200, 300 galáxias integradas, vamos dizer assim, e elas formam esses chamados filamentos, muito parecidos, como expliquei para vocês, com os próprios neurônios do nosso neocórtex, em termos de formato, de maneira de se agregar, vamos dizer assim. E a região mais escura que vocês estão vendo tem a ver, então, com uma matéria escura que, de certa maneira, esculpiu esse processo. A vida ela vai surgir exatamente nesses filamentos, nos lugares, né, nas galáxias e nas estrelas que estão colocadas na superfície desses filamentos que vocês estão vendo. Então, é como soprar dentro de uma bacia com um monte de sabão em pó, um monte de bolhas, e na superfície de cada bolha, não no centro da bolha, mas na superfície de cada bolha onde nós estamos colocados, onde estão as galáxias, onde estão os sóis e, evidentemente, os sistemas solares, né? Ok? Então, é exatamente aqui, nessa fina película
vamos dizer assim, é onde está uma das galáxias, que é a nossa Via Láctea, e ela, vamos dizer assim, vai nos dar o Sol. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela vai, daqui a alguns bilhões de anos, a uma probabilidade enorme de entrar em mergeamento com a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia gigante, que faz parte do nosso grupo local de galáxias. E quando isso ocorrer, cada ponto que vocês estão vendo, isso aqui é uma simulação, mostra que o ecossistema que envolve tanto a nossa galáxia como a outra galáxia vai mudar radicalmente, fazendo com que o nosso Sol, por exemplo, possa, inclusive, ser atirado para fora do sistema de formação dessas novas galáxias. Então, a gente tem uma dinâmica de caos. Cada vez que isso ocorre, isso vai afetar, evidentemente, a natureza desses sistemas solares que ali se encontram, ok? Então, a gente vê como, nesse caso, o ecossistema, o meio ambiente cósmico, ele afeta a vida num determinado local. Enquanto isso não acontece, o nosso Sol está numa região da nossa galáxia que nem é tão perto, vamos dizer assim, do centro e nem tão perto da periferia da galáxia. E esse lugar que o Sol está aqui, vamos dizer assim, contém uma série de estrelas que fazem parte do nosso chamado grupo local de estrelas. Então veja que é aqui que as estrelas começam, de certa maneira, a manter uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, em termos de característica física, e duram alguns bilhões de anos, ok? As galáxias mais próximas aqui não têm a mesma sorte, elas duram muito pouco tempo por causa da hiperatividade que existe aqui da Sagitários, que é um black hole, um buraco negro gigante, que cria caos aqui e moe completamente as estrelas nessa posição aqui. Então, o fato do nosso Sol estar bem distante dessa posição propicia o surgimento de estrelas mais estáveis nessa região, que é uma das bilhões de bilhões de bilhões de galáxias. Okay? Então, é aqui que o ecossistema, vamos dizer assim, pode ter a possibilidade de desenvolver uma estrela calma, como a do nosso Sol. Veja que, sim, essa posição de meio ambiente, o Sol não se estabiliza, não se estabilizando, a vida da Terra não existe. Então, uma coisa está dentro da outra. Não há como você separar. Essa é uma imagem tirada recentemente, alguns anos atrás, da Sagitários A, mostrando o buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Essas ondas gravitacionais criadas, né? Isso aqui dentro do modelo de Einstein não é mais uma teoria, isso é uma realidade, não é? Da mesma maneira que uma pedra, quando cai na água, forma ondas, da mesma maneira acontece com cada corpo celeste no espaço. Qualquer corpo celeste que esteja se deslocando no espaço acaba criando o que se entende como sendo uma onda gravitacional, como, por exemplo, um colapso, uma queda de um meteorito. Então, o desenvolvimento dessas ondas, ela simplesmente balança o espaço, mesmo de uma maneira imperceptível. Então, a gente pode estar no dia a dia fazendo, seja lá o que for, sem perceber que essas ondas gravitacionais estão constantemente nos atravessando, né? E isto é mensurável. Isso aqui já não é mais para a gente entender como o meio ambiente externo acaba nos afetando, mesmo que a gente não ainda tenha uma total consciência de como isso ocorre. Quando as supernovas explodem, estrelas supermassivas explodem, por exemplo, elas destroem completamente todo o meio ambiente e geram essas nuvens que vão formar estrelas futuras mais calmas, né? Essas supernovas ou estrelas supermassivas, é, elas acabam formando todos não, a grande maioria dos elementos químicos que a gente conhece, sem os quais a gente não estaria aqui hoje. Então, se não houvessem as supernovas que explodiram e tal, nós, e a formação de novos sóis mais calmos, vamos dizer assim, nós não teríamos átomos pesados, como o ferro, como o cálcio, por exemplo. Então, todo cálcio que está no nosso corpo, todo ferro que a gente ingere, quando você come uma pizza e vem lá uma folha de manjericão, por exemplo, aquilo ali vem de uma supernova, ok? Aquilo ali, aqueles átomos existem por conta de uma estrela. Então, é correto dizer que os humanos são feitos de poeira de estrelas. Isto é fato, não é somente poético, romântico e tal. Ele é um fato científico, não é?
a maneira de como esses átomos, ou seja, se nós pudéssemos dialogar com esses átomos, se um dia nós pudéssemos encontrar meios de dialogar e esses átomos contassem a sua história, de onde eles estiveram, o que fizeram, a gente teria toda a história do universo dentro de nós, falando, ok? Um nível, evidentemente, muito além da nossa consciência no presente momento, a gente não tem como tornar isso consciente, o nível de processamento seria tão grande que nós teríamos que talvez ter uma cabeça gigante para poder fazer isso, e aí complica anatomicamente, né? Como é que você vai ter uma cabeça desse tamanho e andar, enfim, cabeça desse tamanho talvez levasse 100 anos para se desenvolver, e a gente não vive 100 anos, então a conta no final não fecha. Então, por isso, a natureza ela acaba fazendo com que determinados níveis de memórias fiquem em um estado de subconsciência mesmo, sem processamento. Ok? Mas isso já se sabe, não é nenhuma, digamos, teoria, nenhuma ideia mística, nem nada. Isto é uma realidade. E não somente os átomos, então, foram criados pelas estrelas, foram gerados por estrelas muito anteriores ao nosso Sol, inclusive, não é? Toda a matéria dura, vamos dizer assim, na verdade, fruto do fragmento do núcleo de estrelas que explodiram, supermassivas, naquele instante chamado, então, de supernova. E esses elementos químicos acabaram no espaço, né, criando conexões, formando moléculas, dióxido de carbono, monóxido, dióxido de carbono, e começaram a fazer fotossíntese, trocar, pegar a energia vinda das estrelas do espaço, e começaram a metabolizar essas estrelas para vivificar as suas conexões. Então, hoje se sabe que parte da vida ela não veio, não nasceu aqui na Terra, né? Ela foi desenvolvida completamente no espaço. Então, obviamente, a tabela periódica menos o hidrogênio e o hélio, que são os elementos químicos, são gases que estão no Sol, por exemplo. Se a gente imaginar todos os outros, boro, ferro, alumínio, cálcio, todos os elementos químicos que tenham muitos prótons, muitos elétrons, eles não puderam ser, não podem ser fabricados dentro do interior do Sol. O Sol é uma estrela muito pequena, graças a Deus, né, ela é calma, e por isso ela, vamos dizer assim, não tem condição de gerar elementos químicos tão pesados como uma estrela supermassiva. Obviamente que esse tipo de coisa faz com que a gente combine vários níveis de memória do universo para podermos estar aqui enquanto humanos. O Sol é mais uma dessas estrelas, apenas do nosso grupo local. Então, quem imagina que existem algumas 30 e poucas mil estrelas no céu, é só isso que existe, que era uma visão que os gregos tinham, né? Da estrela fixa, estrelas fixas, que a gente sabe que hoje não existe estrelas fixas, coisa nenhuma. As estrelas todas têm movimentos próprios, e essas estrelas, o Sol faz parte de uma dessas estrelas apenas dentro do nosso grupo local. Ainda bem que nós não temos duas estrelas aqui, o que inviabilizaria a vida na Terra, praticamente. É importante entender que a presença de uma outra estrela, mesmo que seja por perto da Terra, poderia alterar completamente o ecossistema do sistema solar e o desvio, mesmo que insignificante, de rotação ou de translação na Terra provocaria mudanças no meio ambiente, e essas mudanças no meio ambiente provocariam um outro tipo de mutação em cada um de nós. Então, veja que essas afinações, né, o que aconteceu nos primeiros bilionésimos de segundo, o surgimento das estrelas superpesadas que geraram os elementos químicos que estão no nosso corpo, que fazem com que a gente pense, a gente só pensa por causa dos elementos químicos que foram gerados na supernova. Não é por causa de hidrogênio, só hidrogênio e hélio, a gente não conseguiria nada, não é? Todos nós seríamos vapor, apenas vapor. Então, é, mais a posição do Sol na nossa galáxia, mais o lugar que o nosso Sol se encontra dentre as outras estrelas, quer dizer, você tem toda uma ambiência celeste sem a qual a vida na Terra não vai surgir. E essa tranquilidade, vamos dizer assim, né, essa estabilidade do Sol, no caso, ela vai acontecer. A gente normalmente está acostumado com esse desenho de rocambole, que parece uma vitrola, daqueles discos antigos, é uma visão equivocada. Na verdade, o Sol se desloca no espaço,
e os astros se deslocam em torno dele, né, o sistema solar todo se desloca fazendo esse desenho de hélice, que lembra muito os ADNs, vamos dizer assim, né, as hélices. Mas esse é o movimento que os corpos celestes fazem quando o Sol trafega no espaço. Esse movimento do Sol, vamos dizer assim, ou essa condição atual do Sol, é o que a gente chama de cosmos, que é onde está exatamente esse lugar roxo, né? Então, esse retângulo roxo mostra umas estrelas capazes de gerar ambientes calmos, tranquilos, atmosferas calmas, ecossistemas calmos durante bilhões e bilhões e bilhões de anos, permitindo com que haja a memória, a repetição, o ciclo, a gente diz assim, a predição, não é? Então, o que nós chamamos de agradável, confortável, o que a gente chama de eu estou feliz, eu me sinto bem, essa sensação é uma sensação provocada por causa da condição atual do nosso Sol, né? Ele pertence ali a um grupo de estrelas mais calmas, o Sol é uma estrela anã, amarela para laranja, vamos dizer assim, já é amarela ainda, mas é uma estrela de meia-idade, bem calma, ok? E é por isso que ela gera o que a gente chama de cosmos, ou seja, mecanismos de repetição estáveis, segundo o significado dessa palavra no grego, e não caos ou desordem, né? Que é o que acontece, por exemplo, com as estrelas supermassivas. Então, estrelas azuis supermassivas fora dessa região, elas são muito quentes e aí conseguem destruir tudo o que existe em torno e não duram muito, que é um pouco contrário a essas estrelas mais longevas que ficam dentro desse box roxo. Então, esse momento de estabilidade aqui, na evolução do Sol, a partir da nuvem, né, que a supernova explode, gera uma nuvem, e daí o Sol acaba se estabilizando aqui. Ele vai demorar alguns bilhões de anos, não é? E dentro desses bilhões de anos, as temperaturas e o que acontece com a Terra começa a ficar mais calma, vamos dizer assim. Então, esse Sol estabiliza toda a atmosfera e o ecossistema aqui, mantendo a evolução de uma forma lenta e gradual. Então, a gente prediz a primavera, verão, outono e inverno, as temperaturas médias, e elas acontecem, a gente se prepara para elas, que é a grande vantagem do cosmos, né? Do ambiente, vamos dizer assim. E aqui, o ambiente abiótico e biótico se integram. No caso, o box, essa estrutura roxa que vocês estão vendo aqui, é o momento em que a gente se encontra. 3 a 6 bilhões de anos, a gente está aqui, tem 4 bilhões e meio aproximadamente, desde a origem do universo. E é dentro desse lugar aqui, dentro desse tempo, é que a ordem vai se estabelecer. E nós vamos ter essa tranquilidade no ecossistema, as espécies vão se manter vivas durante um bom tempo, há algumas pequenas mutações, algumas espécies morrem, outras surgem, outras se tornam complexas, no caso do humano, ok? Dentro desse ambiente, vamos dizer assim, de ordem, e o Sol surge como dentro de uma nuvem de gás, com uma extrema caoticidade, depois ele gira a ignição, aqui acendendo o hélio, né, o core da estrela começa a criar fusão nuclear, então ela começa a gerar calor, então ela sai de uma época de nuvem, não é exatamente úmida, mas é um ambiente de caoticidade, depois calor, passa pelo período de ordem, onde a estrela nem se expande, nem se compacta. Depois ela vai começar a esquentar extremamente, acima da capacidade, né, da nossa capacidade humana de existir. Ela vai destruir o sistema solar inteiro. Quando a gente tiver 7, 8 bilhões de anos, isso a gente já viu acontecendo com outras estrelas com a massa do nosso Sol. Tá? A partir daí ela começa a queimar o hélio, vamos dizer assim, e no final das contas ela vira uma estrela de carbono. Ela começa a ficar dura e seca, há uma expansão dela aqui, e dessas camadas externas no espaço, o sistema solar aqui já não existe mais, toda a umidade da Terra, por exemplo, já desapareceu, e essa exaustão da expansão gera esse núcleo duro e seco da estrela, e ela morre com uma anã branca, ou uma anã marrom, feita de carbono cozido em altas temperaturas. Então, ela segue um pouco dessa sequência. É uma nuvem de caoticidade, úmido, seco
e frio. Parecido com o úmido, quente, seco e frio, tá bom? Que é o que acontece com árvores, né, no começo, com seres humanos, qualquer uma dessas dinâmicas de ambientes assim tem essa sequência, úmido, quente, seco e frio. É o que na zoologia a gente chama de qualidades primárias dos elementos. Na verdade, ela fala a respeito da forma de como a transformação ou a energia, o que que a energia faz quando ela trafega por um meio, não é? Então, normalmente os sinais de frio e seco são terminais, e sinais de umidade ou caoticidade e calor são sinais vitais, sinais de vida, tá certo? São sinais de vida, úmido e quente, e seco e frio, sinais de morte. Portanto, qualidades primárias dos elementos nada tem a ver com astrologia, ela tem a ver com o princípio de física, tá ok? Que foi levada para a astrologia durante o período grego. Então, aqui, não há como separar a Terra dessa relação toda, né? A gente depende completamente do que acontece com o nosso Sol, ok? Muito bem. Então, aqui há uma relação de movimento entre o Sol e a Terra, né? Eles fazem esses movimentos de rotação, translação, por exemplo, entre outros movimentos, e a umidade fica flutuando, né? Uma hora durante a noite é mais úmido e frio, durante o dia é mais quente e seco, e durante o ano repete isso daí. Então, o dia, de certa maneira, é uma miniatura do ano, úmido de madrugada, de manhã é quente, de tarde é seca, de noite é frio. Então, nesse caso, as espécies que vão emergir nessa esfera azulada aí, elas vão memorizar isso, porque isso vai se repetir durante bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. E é aqui que começa, então, a surgir a possibilidade da vida, que é algo complexo, vamos dizer assim, ela depende de uma estrela calma, ela depende de umidade, no caso de vida parecida com a nossa, e com essa estabilidade. Sem isso, não vai surgir nem vida e muito menos neurociência. O Sol, evidentemente, está muito calmo, essas aqui são mensurações de ciclos de atividade solar, algumas centenas de anos, o número de manchas solares que mostram a atividade do Sol interno e tal, mostrando que ele é um corpo celeste absolutamente estável, vamos dizer assim, não perfeitamente estável, mas ele é bastante estável e repetitivo, está assim há muito tempo. E esse aqui é um outro gráfico mostrando também chuvas entre 1700 e 1970 em algumas regiões, né, nos Estados Unidos, mostrando também a regularidade também do fluxo de água na Terra, ok? Em alguns momentos o Sol, algumas, às vezes dezenas ou centenas, talvez dezenas de anos ou centenas de anos, vai havendo microciclos que vão criando pequenos aquecimentos, esfriamentos globais. Então, isso já foi medido, inclusive, por vários métodos diferentes, que mostram que a Terra já teve temperaturas, inclusive, mais altas as que a gente tem hoje, né? Ou tivemos nessa última década, 600 anos atrás, ou mais de 1000 anos atrás, onde não havia queima de combustíveis fósseis. Então, existem fatores externos que estão gerando, que geraram esse aquecimento, que tem que ser levado em consideração, né? Não dá para simplesmente dizer que o aquecimento, o clima da Terra, ele é único para o homem, né? É um pouco de exagero isso. E por causa dos combustíveis fósseis, né? Isso é uma coisa difícil de defender. Então, é óbvio que o Sol estando calmo, o sistema solar estando calmo, a Terra estando calmo, vai começar a surgir isso. Aquelas moléculas espaciais começam a atuar aqui. Ao longo do tempo, elas vão gerando micro-organismos, e esses micro-organismos vão começar, a partir do depósito, né, do material orgânico no fundo dos oceanos, a gerar a possibilidade da vida, certo? Ok? Um asteroide qualquer, por exemplo, você não tem nenhuma dessa possibilidade, ok? Não há umidade, por exemplo, num asteroide como esse. Para que você tenha o surgimento de uma vida complexa, né? Então, é necessária uma condição cósmica, uma condição de estabilidade e ciclo, vamos dizer assim. Tá? Esses corpos celestes, inclusive, são extremamente perigosos, têm muitos quilômetros, às vezes, de tamanho, e se caem aqui, eles destroem completamente a vida na Terra. Para a gente ter uma ideia, se a gente tirasse Júpiter do lugar, né, aqui a gente tem uma simulação mostrando isso, vocês estão vendo ali do lado esquerdo Júpiter, no centro o Sol, e o Júpiter está aqui nessa órbita, né?
que é isso movimentando. O que a gente está vendo em vermelho são asteroides daquele tipo que eu mostrei para vocês. Aqui em verde, e em verde são dois grupos de asteroides, chamados de Trojans e Greeks, gregos e troianos, que o Júpiter segura nessas regiões aí do espaço e mantendo, né, fazendo com que esses asteroides não entrem para essa região interna. E se eles entrarem aqui, eles podem colidir e destruir a vida na Terra. Um corpo celeste desse é o suficiente para mudar, alterar completamente o ecossistema. Tanto é que os dinossauros desapareceram por causa da queda de um objeto desse que caiu ali na América Central, ok? A Terra era coberta, totalmente coberta de florestas, uma grande região, era um imenso continente coberto de florestas extremamente, árvores extremamente enormes e densas, o que permitia a existência de animais gigantescos naquela época, os grandes dinossauros, vamos dizer assim, e por conta da queda de um objeto como esse, ele simplesmente destruiu completamente essas florestas, todas, literalmente. Esse carvão, o mineral que a gente compra para fazer churrasco, por exemplo, é fruto disso, né? É fruto de queima de uma forma gigantesca de árvore, né? Que tem dezenas, às vezes, de quilômetros desse material no solo, exatamente fruto dessa queima de uma hora para outra, ok? Então, nós temos dados muito seguros que mostram esse acidente. Então, se a gente não tivesse o Júpiter, né, a vida na Terra não iria conseguir avançar da maneira como avançou, né, então, estável, vamos dizer assim, nesses milhões de anos. Então, você veja que cada objeto, cada coisa que a gente diz assim, aparentemente ele vamos dizer assim, Júpiter é abiótico, né? O que ele tem a ver com biótica? Ele ajuda a regular o processo de vida, exatamente porque ele mantém longe perigos do sistema solar. A própria Lua, por exemplo, né? A Lua desacelerou a rotação da Terra. Então, se nós não tivéssemos essa pedra, a Lua é uma pedra, né? Totalmente inanimada, etc. Mas se não tivesse essa pedra, a Terra teria uma rotação muito mais alta. E tendo uma rotação muito mais alta, os ventos seriam gigantescos na superfície. A gente não teria atmosfera, os raios solares não chegariam aqui da mesma maneira. A vida muito provavelmente seria apenas marinha. E olha lá, ok? Não haveria vida na superfície, ok? Então, o homem, o humano, não existiria se a Lua não existisse. Entendem? Por causa de uma questão física. Então, aqui no caso, elementos abióticos, astronômicos, eles interferem no ecossistema, no meio ambiente, e isso interfere na maneira de como a vida está se propagando, ok? Então, esse ponto é um ponto extremamente importante. Então, essa estabilidade do Sol e a relação dele com a Terra é que gera esses padrões que a gente está vendo do lado direito, que a gente chama de beleza, harmonia, a gente diz alguma coisa agradável, etc, etc, que é gerado a partir dos mecanismos de repetição, tá certo? De uma estrela. Então, a gente tem aí os ecossistemas, né? Evidentemente, a umidade e seu contrário, que seria a ausência de umidade, né? Então, a gente teria em cima um pluviômetro, né? Um instrumento para medir a umidade relativa. Embaixo teria um termômetro, quente e o frio, né? Que são nada mais são do que temperaturas, obviamente. Essas duas réguas de umidade relativa e temperatura, né? São as duas coisas fundamentais para a gente gerar vida. Quanto mais a temperatura é elevada, ela faz com que haja um trabalho naquele meio no qual a energia circula, e, evidentemente, ela vai gerar vivacidade, né? Quanto mais frio, ela diminui essa vivacidade e aumenta a conservação. Quanto mais energia trafega no corpo, mais, vamos dizer assim, aquilo vivifica a estrutura, ao mesmo tempo que a envelhece de uma forma mais rápida, na medida em que o frio trafega, ele gera uma característica mais conservadora. Da mesma maneira, a umidade, né? Quanto mais calor, mais gera aceleração e mais a ausência de umidade, né? Quanto mais umidade ela escoa, menos nível de umidade gera uma diminuição nessa taxa de envelhecimento. Por isso a gente congela as coisas ou seca as coisas quando a gente quer conservar. Né? E isso aqui depois, se ele trafegar numa barra de ferro é uma coisa, mas se ele trafegar num humano, é completamente diferente.
Vocês vão ver que níveis elevados de temperatura vão gerar alegria, desenvolvimento físico, psicomotor, etc, etc. Temperaturas mais baixas vão gerar, por exemplo, depressão. Isso não é simbólico, no sentido abobalhado da palavra, né? Símbolo é uma coisa profunda, mas tem muita gente que usa isso como comparações que vêm na minha cabeça. Quando, na verdade, não, né? Porque baixa temperatura vai gerar, evidentemente, níveis muito baixos de produção, por exemplo, de serotonina. Tá? Um depressivo, por exemplo, normalmente tem temperaturas mais baixas no organismo, ok? Por isso não tem energia física, né? A depressão é criada justamente por causa disso. Então, a gente está falando já de uma relação entre temperatura, ok? E comportamento. Então, a gente acha que o comportamento nasce da minha alma, sei lá, nasce de um além, de um mundo paralelo e vem parar aqui, né? Ou, na verdade, não. A própria natureza da natureza nos ajuda a entender melhor aquilo que somos, né? Úmido, quente, seco e frio, que a gente viu no sol acontecendo, acontece todos os anos, né? Com a primavera, verão, outono e inverno, todos os dias, né? Esse estudo das chamadas marés gravitacionais, que saiu nesse jornal de botânica experimental na Inglaterra, de pesquisadores, inclusive brasileiros, junto com pesquisadores ingleses, mostrando a relação entre as entidades vivas, né, e o meio ambiente externo, no caso de fatores abióticos, sol, água, etc, etc, como é que uma coisa está relacionada diretamente com a outra em termos de memória. O título, isso aqui, olha, é uma reportagem da FAPESP. A ação gravitacional do Sol e da Lua influencia o comportamento de animais e plantas, indica o estudo. Isso aqui não é o único, tá? Então, os pesquisadores assinam dessa maneira: toda matéria inerte ou viva experimenta na Terra os efeitos das forças gravitacionais do Sol e da Lua, expressos na forma de marés. As oscilações periódicas apresentam dois ciclos diários e são moduladas mensalmente e anualmente pelos movimentos desses dois astros. Ou seja, rotação e translação. Duas forças, dois movimentos que a gente usa em astrologia como parâmetros, por exemplo, signos e casas, né? Foi nesse contexto que todos os organismos presentes no planeta evoluíram, que é exatamente isso que eu estou explicando para vocês, né? O que procuramos mostrar no artigo, segundo os autores, foi que as marés gravitacionais constituem uma força perceptível e potente que moldou e molda as atividades rítmicas desses organismos. Se ele moldou e molda as atividades rítmicas, e não há como você separar o sistema nervoso desses animais, desses meios, então, evidentemente, nós temos uma relação entre a condição celeste e a condição terrestre, vamos dizer assim. É por isso que formigas navegam pelo compasso solar, abelhas também usam esse compasso solar para fazer as suas navegações, ir e vir os castilhos, e pássaros, como o passarinho cianeia, se deslocam a partir da luz das estrelas, ok? Navegam a partir disso, migram a partir dos desenhos, ou seja, já nascem com mapas neurais dentro da cabeça, assim como o, o escaravelho africano, egípcio, que navega, né, de esterco, que navega de acordo com o desenho das estrelas no céu. Tá? Isso também já foi comprovado cientificamente. Ou seja, organismos complexos, como um pássaro, por exemplo, ou assim, comparados a seres unicelulares, formigas, já possuem, então, por todas as partes, esta relação com o que acontece no céu, o movimento desse céu, a memória que ocorre dentro das estruturas neuronais deles, a maneira como eles, portanto, nascem, inclusive, geneticamente com essa memória espacial, estão presentes em, basicamente, peixes, anfíbios, insetos, pássaros, etc, etc. Ok? Ou seja, o efeito astrológico não é exclusivamente humano. Tá? Esse sistema Terra-Lua cria alguns desses efeitos, como, por exemplo, Frank Brown, que foi um dos maiores pesquisadores de biologia, de relógios biológicos, nos fala a respeito de como planárias fazem movimentos dentro de líquidos no sentido horário ou anti-horário, de acordo com as fases da Lua.
a ponto de você, observando as planárias, saber qual é a fase que está lá em cima no céu. Tamanha é a relação. Então, de alguma maneira, a fase da Lua afeta, muito provavelmente, a qualidade elétrica da água e faz com que o animal consiga se deslocar mais facilmente num sentido ou no outro dentro da água, porque ele gasta menos energia nesse caso, a partir de uma voltagem que nós humanos não conseguimos sentir, mas que é essencial para essas entidades. Então, quando a gente fala em neurociência, a gente está falando não somente em humanos, mas estamos falando em neurociência que envolve basicamente todos os seres vivos. Esse livro do Niels Kalm, que é um astrofísico e tal, fala a respeito do que aconteceria se a Lua não existisse. Basicamente, a vida biológica da Terra seria extremamente retardada, a vida humana não existiria como a gente conhece, em termos de superfície, a gente muito provavelmente não teria esse formato que temos hoje, tá? Esses red crabs também, esses caranguejos vermelhos, ali do Oceano Índico, perto da Austrália, né, da ilha de Christmas, eles têm um dia exato para fazer a desova dos seus alimentos. Tanto é que você faz excursão para lá, você sabe exatamente o dia que eles vão chegar. Tem até ponte para eles atravessarem ali a avenida com segurança, ok? Porque eles sabem exatamente esse dia. Não é perto é quando começa a chover, não. Eles têm um relógio biológico dentro deles que consegue, a partir, vamos dizer assim, dessa memória interna, saber quando vai ocorrer uma lua cheia exata, no dia exato. Esse fenômeno só se repete uma vez a cada 18 anos, no mesmo dia do ano, né? Para vocês terem uma ideia, a precisão astronômica disso o efeito biológico e astronômico disso é absurdo. Eles vão fazer a desova dos seus processos. E a gente vê como animais migram, né? Todos os anos para encontrar uma melhor relação de calor-umidade. Não é todos os anos eles passam pelos mesmos lugares, o que permite com que outros animais fiquem de emboscada, etc, etc. E vai havendo pela busca do alimento, evidentemente, uma memorização desse processo anual, né? Oh, um outro exemplo muito interessante a respeito de sistemas responsivos a essa questão de luz e umidade são os girassóis. Todo mundo conhece muito bem, ou tem outras plantas que também possuem, o girassol não é o único, que faz esse movimento, eles possuem essa capacidade de fotossensibilidade à luz do sol e acompanham o movimento do sol, não é? Para a maior captação de luz durante o dia, fazendo o movimento para cima, e depois, durante a noite, eles se voltam para, vamos dizer assim, para baixo, para onde muito provavelmente o Sol está abaixo do horizonte, e a acumular a maior quantidade de umidade relativa durante a noite. E dessa maneira que elas sincronizam os seus ciclos de vida com os movimentos que ocorrem, no caso desses dois corpos celestes, como uma pesquisa do Gallup, da Campo mostrou, ok? E quando o Sol nasce no dia seguinte, elas se voltam, olham de novo, né, se voltam para o leste novamente para captar esta energia. Quando esse ciclo, chamado de ciclo circadiano, seja o ciclo de aproximadamente um dia, ele é quebrado, né? O animal, essa planta perde essa capacidade de fazer esse movimento cíclico, essa memória, ela acaba se voltando, olhando para o ascendente, ou seja, para o lado do leste, na hora que o Sol está nascendo, e ela não consegue mais fazer esse movimento. Então, ela morre esperando o Sol nascer, voltada para o lado do leste, quando ela não consegue mais acompanhar esse tipo de ciclo, vamos dizer assim. Mas esses fatores também ocorrem, né, não somente por causa da Terra e da Lua, mas também por causa do movimento que o Sol faz em torno do centro da galáxia. Então, a gente tem aqui, no caso, uma simulação mostrando a nossa galáxia. Cada ponto, microponto desses é uma estrela. Nós temos aí
em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas dentro da nossa galáxia, uma galáxia espiral, uma espiral barrada, vamos dizer assim. Como eu mostrei para vocês, o Sol é uma dessas estrelas, né? Então, ela é muito fininha, se comparada ao tamanho, né, do seu tamanho, vamos dizer assim, quanto um disco. E o nosso Sol vai fazendo esse movimento. Vocês estão vendo para cima e para baixo, ele se desloca, leva 250 milhões de anos esse movimento para o Sol fazer esse processo. Em determinados momentos, ele cruza o plano da galáxia, recebe ventos solares, ventos de outras estrelas de alta radiação, e é exatamente quando ele está cruzando esses pontos, é que nós pegamos a possibilidade de termos partículas de alta energia entrando por essa região amarela que vocês estão vendo, que é a nossa heliosfera. Então, é aí que entram os chamados muons, que são partículas de alta energia vindos de estrelas mais distantes, e é nesse processo aí é que pode ocorrer as mutações. Quando o Sol está mais acima do disco galáctico, né, desse plano galáctico, onde está essa nuvem, né, há uma certa estabilidade. Então, dura alguns milhões de anos, depois, durante alguns milhões de anos, ele cruza esse centro e recebe mais vento solar, vai para o sul, né, para o outro lado, abaixo da galáxia, e vai fazendo esses movimentos. Então, as condições de espaço mudam muito. E essas partículas de alta energia, se elas atingem determinados elementos, ligações biológicas, aqui ela cria mutações. Essas mutações já foram detectadas várias vezes do ponto de vista biológico, ok? É um fato. Então, o que está acontecendo com o Sol, o movimento, o lugar onde ele está na nossa galáxia, afeta a vida na Terra, tá? É isso que se entende. Quando a gente está perto de supernovas, por exemplo, ocorre um tipo de um aumento, não é, de biodiversidade oceânica, por exemplo. Então, todo o material orgânico é enterrado no fundo do oceano. Então, os peixes e os ecossistemas, e os sistemas nervosos, aí falando um pouco de neurociência, eles são ativos quando a gente está perto de supernovas nesse passeio de 250 milhões de anos, ok? E quando estamos distantes, essa energia, vamos dizer assim, esse enterro de material orgânico já não acontece no oceano. Então, o oceano fica muito, vamos dizer assim, pouco vivificado, fica que nem um aquário, né? E aí que você não cuida, e os peixes morrem, vamos dizer assim. Então a biodiversidade oceânica diminui e os seres começam a deixar o oceano para a superfície. Foi isso que aconteceu, de certa maneira, sim, foi isso que aconteceu, né? Então, quando olhamos a relação que existe entre esse movimento do Sol em torno do centro da galáxia e a concentração de carbono e oxigênio na água, a gente vê esse processo acontecendo. São pesquisas de complexidade que envolvem várias áreas diferentes. Por isso, tivemos os períodos paleozoicos, ecossistemas, sistemas nervosos, neurocientíficos dentro da água, e depois, no período mesozoico, aí há uma extinção em massa por conta disso, as espécies saem do fundo do oceano e começam a se formar na superfície. Okay? Então, a vida na superfície era inóspita no período paleozoico. Mas aí acontece uma inversão. No período mesozoico, começa a ver o desenvolvimento na superfície. Então, parte dessa vida é transferida do fundo dos oceanos para a superfície. Parecido com aquela imagem do Capricórnio, né? Meio animal, meio terrestre, meio marinho. Então, um mutante, vamos dizer assim, um réptil, um mamífero não, um réptil, um anfíbio, por exemplo, que faz a transição dos dois lados. E essa palavra paleozoe, né, paleozoe vem de ecossistema, né? Antigo ecossistema, o mesmo radical da palavra zodíaco, né, zoé, paleozoico e mesozoico, período mediano, né? Curiosamente, se vocês olharem, cada período desse tem 250 milhões de anos, cada um deles. O tempo exato em que, aproximado, né? Que o sistema solar dá uma volta em torno do centro da galáxia. Então, eles estão começando a integrar as áreas e entender como as coisas funcionam. A gente conhece esse tipo de coisa através dos estudos, por exemplo, sobre as piritas oceânicas, né? Então, você acolhe aquela pirita tem lá 500 milhões de anos, 250 milhões de anos. E pela concentração de material orgânico que você descobre como é que em cada época da vida da Terra é, eram as condições
química dos oceanos que mantinha mais animais, um ecossistema mais rico, com animais, com sistemas nervosos mais ricos, né? Ou menos ricos, de acordo com a disponibilidade dessa matéria orgânica nos oceanos, ok? Então, a gente fala em neurociência, mas a gente se esquece que é necessário que o meio ambiente e os nutrientes estejam lá. Essas são algumas épocas de esfriamento global, o aquecimento global, de acordo com a posição que a Terra se encontra perto ou longe das supernovas. Aqui zero, o tempo atual, e aqui os últimos, no caso, 250 milhões de anos, como eu expliquei, é bem na metade aqui, né? Tá vendo? E para cá vai dar os 500 milhões de anos. Então, a gente tem exatamente aqui o novo movimento do sistema solar indo na direção desse pico aqui, né? Dá para ver que isso aqui é cíclico. É incrível imaginar isso, né? Isso é claro. Então, o impacto, por exemplo, nessa pesquisa que foi feita agora, não é questão de uns 6 anos atrás, é que o impacto de processos estelares e interestelares na Terra, né, é uma relação absolutamente incrível, né, que estão se redescobrindo. Curiosamente, o nosso sistema nervoso, aí falando agora de neurociência, envolvendo os três chassis neuronais, levou o R, o mais antigo, de 246, 248 milhões de anos atrás para cá. Né? Então, o sistema nervoso central autômato, 250 milhões de anos, no início com os saurópodes. O sistema límbico, 206 milhões de anos, e o neocórtex nos últimos 55 milhões de anos. Significa que o cérebro, por exemplo, límbico, emocional, sede da paixão, do amor, das angústias, das flutuações químicas, foi desenvolvido quando o Sol estava do outro lado da galáxia, da onde ele está hoje, num outro ecossistema, num outro meio ambiente completamente diferente. Estão entendendo do que ele está agora? Então, isso é extraordinariamente interessante de entender, né? A relação entre esses 250 milhões de anos da evolução do nosso sistema nervoso com os 250 milhões de anos da translação do nosso Sol em torno do centro da galáxia. Nesse caso aqui, então, a gente desenvolve os instintos, a agressividade, a territorialidade, né, durante o período dos répteis, as emoções, o proteger, sentir, o senso de família, aí com as baleias, os golfinhos e depois os animais considerados, então, mamíferos, e a lógica, a razão, o pensamento, a discriminação, através do chamado neomamífero, né, que é a série da nossa lógica. Okay? Esses pesquisadores, do lado esquerdo, o Paul MacLean, e do lado direito, o Ted Bullock, grande etologista, são referências fundamentais de quando você vai estudar a neurociência, para o estudo dessa chamada neurociência da evolução. Então, eu vou usar muito o material a experiência que eles tiveram, aquilo que eles escrevem a respeito de como funciona a nossa neurociência, que é leitura obrigatória em universidade de medicina, tá? Os estudos desses dois pesquisadores que nos falam a respeito da relação do nosso sistema nervoso com o mundo natural. Né? MacLean pega basicamente a evolução do humano e o Ted Bullock, que está do lado direito ali, estuda isso desde os peixes, desde os insetos, não é mostrado que o humano não é o único que tem essa relação. Ted Bullock, inclusive, diz que todos os sistemas nervosos da Terra acabaram sendo esculpidos exatamente pela maneira de como o ecossistema se concentra, funciona, e a atividade elétrica da nossa ionosfera e a nossa atmosfera. E a modulação dessa energia trafegando, atravessando o nosso sistema nervoso central. Tem outras palavras, conexão cósmica total, não é? Dizer que o homem é o único ser que não tem nada a ver com isso de uma infantilidade absurda, né? De uma pretensão, vamos dizer assim, homérica. Aqui tem um gráfico mostrando, né, a evolução aqui no período de alguns milhões de anos atrás, 500 milhões de anos.
desculpe, 500 milhões de anos atrás, e aqui, quando começa a surgir os saurópodes, né? No azul, isso aqui em rosa é quando o sistema solar deu o penúltimo giro, agora ele está no outro giro que ele está fazendo, né? Mais recente, nos últimos dois, a gente está avaliando apenas, e aqui, nesse azul, é quando a gente desenvolve o nosso sistema nervoso, né? Então, a gente vem de répteis pequenos, mamíferos e primatas hominídeos, né? Mas, especificamente, os sapiens. Neil deGrasse Tyson nos fala que o universo é feito de hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, nitrogênio e outros elementos químicos dentro dessa sequência, não é? Ele tem mais hidrogênio que qualquer outra coisa, mais depois vem o hélio, depois o oxigênio, tem uma proporção. E no humano é a mesma coisa, né? Hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, nitrogênio e outros. A mesma distribuição, a proporção de elementos químicos encontrados dentro do universo é a mesma do homem na Terra, né? O conceito básico de que microcosmos, né, muitas vezes é organizado de uma forma muito parecida com o próprio macrocosmos. Então, estudando o homem, de certa maneira, a gente poderia entender a possibilidade de como isso poderia estar funcionando dentro do universo. Do lado esquerdo, então, a gente tem o Ted Pollock, do lado direito, o Paul MacLean, mostrando, então, falando ainda de ciência pura. Do lado esquerdo, ah, a respeito da como o trabalho funciona, como a mente funciona, segundo os estudos do Ted Bullock, mas a partir da que se chama de eletropercepção, que começa desde as espécies mais simples, que respondem aos sinais do meio ambiente, até o Triune Brain Evolution, que é o cérebro triuno, é a evolução natural, que nos ajuda a compreender como o nosso cérebro ele funciona, ok? Bom, a gente tem um pouco, então, dessa relação. Nosso sistema solar é uma mistura dessas duas coisas, de fatores abióticos e abióticos, não é? E o ecossistema corporal é um reflexo, parte do que aconteceu na Terra, a evolução natural do que aconteceu na Terra, e parte do que aconteceu no espaço. Não adianta só você querer pegar o que aconteceu na Terra, né? Porque a Terra não surgiu do nada, ela não apareceu simplesmente, ela emergiu dentro de um ecossistema de equilíbrio do Sol, por exemplo. Supernovas acabaram criando os elementos mais pesados, né? Que vieram parar no nosso corpo, né? Alguém diz assim, pô, mas eu não me lembro de nada disso, ainda bem, porque são quase 14 bilhões de anos. Se a gente tivesse consciência dos últimos 14 bilhões de anos, tudo aquilo que aconteceu com cada átomo, com cada molécula, a gente precisaria de uma quantidade enorme de energia e de memória para processar isso, né? E não sobraria, né? A gente gastaria mais energia do que aquilo que a gente consegue gerir para poder andar, enfim, pensar, coordenar a mão direita com a mão esquerda, e daí vai. Okay? Então, a gente tem basicamente isto: surgimento das cordas nas partículas subatômicas, átomos, moléculas, aglomerados de moléculas, seres unicelulares, depois a evolução de sistemas múltiplos para níveis de organização nervosa mais complexos, até que a gente vai chegando em estruturas humanas, em sociedades, etc, etc. Então, isso aqui é o que a gente chama de complexidade. Nosso cérebro é dividido basicamente em três partes: o complexo R, límbico, ou paleo mamífero, e o neocórtex. Cada região dessas tem memórias diferentes. As memórias mais basais do complexo R foram desenvolvidas durante o período dos saurópodes. Então, eles controlam a territorialidade, a agressividade, sexo pelo sexo, não há sentimento, não há compaixão, nem nada. O cérebro límbico é a base dos sentimentos, a base do êxtase, a base da angústia, a base do amor. Ele é, em parte, responsável por desequilíbrios químicos,
pelas loucuras emocionais que se fazem, ok? Pela os hormônios gestacionais que momentaneamente impedem que o corpo aborte o bebê, por exemplo, ok? E o neocórtex, não é? Ok? Sede da razão, da lógica, do pensamento. Os níveis de memórias são completamente diferentes. A maneira de como as memórias trabalham evolutivamente são diferentes, apesar dos três cérebros estarem interligados, vamos dizer assim, ok? Mas em muitos casos eles são ah, disjuntos, né? Então, algumas estruturas dizem assim, quando você vê uma situação de fragilidade envolvida, né, num processo qualquer, se aproveite disso, está complexo R, para otimizar resultado. O cérebro límbico diz, não, se sacrifique e ajude. Né? Coloque a sua vida em risco para salvar um outro ser humano. Enquanto o R diz, não, não se coloque em risco. A gente não pode se colocar em risco de jeito nenhum. É para isso que ele existe. Então, nós estamos vendo que há uma, de certa maneira, uma disjunção. O cérebro límbico integra, o neocórtex separa, discrimina, enquanto o cérebro límbico integra. Então, a gente diz assim, é, há distúrbios de óticas de neurônios dentro do cérebro, que é o que chama-se, então, de distúrbios neuroópticos, óptica de neurônio, distúrbio neural, distúrbio de conexão de memórias. Todos nós é, estamos, somos obrigados a conviver com isso, com essas incertezas, por conta desse nível de complexidade, que é diferente de uma formiga, né? Ted Bullock falar e dizer, não, uma formiga não tem esses conflitos. Por que que não? Porque o sistema nervoso dela é simples. Então ela não tem, será que é só sexo ou será que tem amor? Mas por que que agora não é mais amor e é só sexo? Por que que saiu de paixão e agora é só amizade? Não, o que que acontece? É por causa da natureza humana que ela é mais complexa. Nosso sistema nervoso foi evoluindo, arrumando, agregando acrescentos, vamos dizer assim. Por isso que o tamanho do nosso cérebro proporcional ao corpo, né, ele é o maior de todos os animais, proporcionalmente. E por isso que um cérebro desses fica só maduro há quase um quarto de vida. Então, se você viver 100 anos, ele leva 25 anos, só para ficar pronto, não é? Só para ele começar a falar, agora eu estou maduro enquanto três estruturas. Não é? Por isso que existem as disjunções, os conflitos e tudo mais. Quando não existe um eu que administra esses territórios, não é? Então, um esquizofrênico, por exemplo, esse sistema ele começa a entrar em colapso mais rapidamente. Então, a ideia de um eu que integra, procura dar um senso de integração, a ideia de um eu que procura, vamos dizer assim, colocar um pouco de ordem dessa briga por territórios, que é basicamente o que ocorre aqui, não é? O sistema não consegue se autogerir, ok? Então, aqui a presença da consciência, ela ajuda a administrar, né? Na hora de você tomar, você selecionar a, ou tentar integrar os conflitos internos. Então, esse esforço é inútil, porque a gente não consegue integrar de jeito nenhum. Por isso, quando é que eu vou resolver? Eu vou me equilibrar? Bom, ontologicamente, é impossível o equilíbrio. Ok? Nós temos que aceitar a nossa natureza instável, caótica, criativa. O humano é assim, então nunca seremos equilibrados perfeitamente, que nem um vulcano, né, da Star Trek. Ok? Nós não temos um tipo de cérebro apenas. Nós temos vários tipos. E por conta disso, temos vamos dizer assim, somos tão curiosos, somos tão fascinantes, e ao mesmo tempo tão imprevisíveis, e ao mesmo tempo tão perigosos, né? Você acha que conhece alguém e ela, com, sei lá, X idade, ela muda completamente. Começa a ter um comportamento que você não reconhece de forma nenhuma, e você diz, não, não foi com essa pessoa que eu casei, né? Porque os registros internos de memórias e químicas mudam e afeta, evidentemente, todo o sistema do organismo como um todo. Obviamente que nós podemos estabelecer essas relações com um astrólogo diz assim, o indivíduo é agressivo, o indivíduo é territorialista, o indivíduo é possessivo, ele é
cheio de medos. Então, a gente está falando sobre uma atividade do cérebro. Não é assim porque ele quer ser assim, ok? É uma parte do cérebro dele que é mais ativa. Então, a gente diz, então, através do mapa astrológico, eu tenho condição de saber que regiões do cérebro, sim, exatamente, exatamente isso. E, na medida em que essas regiões do cérebro ficam mais ativas, elas passam a ser dominantes em relação aos outros encéfalos, elas começam a penetrar, por exemplo, no emocional, na razão, né? Então, se o medo, por exemplo, for uma coisa muito intensa dentro da estrutura muito de base, o cérebro R muito forte, então o que vai acontecer é que ele vai subir no neocórtex e vai dizer, você pode pensar o que você quiser, desde que você não nos coloque em risco. Entende? Se houver algum risco, você vai dizer não. Encontre um argumento lógico para justificar. E aí acabou a lógica, né? Não existe razão pura. O que vai existir é medo criado para, vamos dizer assim, por detrás, ou uma justificativa lógica para aquele temor, vamos dizer assim, ou se você tem um límbico extremamente ativo e tal, você vai criar uma lógica, uma explicação, vai ficar a vida inteira correndo atrás de explicações lógicas para justificar uma emoção que você sente, um sentimento que você sente, e está para lá, muito aquém, vamos dizer assim, de qualquer racionalidade, de qualquer sentido. Mas o indivíduo precisa ter o apoio da razão para ele não poder, para ele continuar fazendo aquela maluquice emocional que ele está fazendo, né? Tá ok? Então, essas disjunções vão ocorrer, que é o que a gente chama de Lua, de Vênus, de Netuno. Então, o comportamento humano não pode ser separado do sistema nervoso. Essa é a base da neurociência. E o corpo, o sistema nervoso não pode ser separado do corpo. E não há como separar o corpo do meio ambiente natural e a evolução natural. Então, é aqui que entra o papel digamos, das interfaces astrológicas dentro desse contexto. Não é? Então, é isso aqui que a gente vai ver em termos de cada um deles. Você vai aprender a olhar o mapa e entender como as memórias estão sendo geridas. Então, as perguntas mais diferentes vão começar a surgir. Que nível de memória ela ativa, de que época que elas são do período intrauterino, pós-uterino e tal, as memórias mais próximas da origem, mais distantes da origem. Não, que são sentimentos mais sofisticados, eles não podem estar presentes dentro de determinada fase da evolução neuronal, ok? Então, é tudo isso que a gente vai aprender para poder compreender, por exemplo, aspectos relacionados à depressão, aspectos relacionados à bipolaridade, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, a função do choro, a sua função de desproteção, da onde que vem, né? A nossa, por exemplo, a maneira de como o cérebro límbico afeta as funções vegetativas, né? Quando você está triste emocionalmente, como é que isso afeta o seu sono. Então, você olhando para o mapa astrológico, você vai conseguir entender como é que está o cérebro límbico, a partir daí você avalia as funções vegetativas da estrutura como um todo, se o indivíduo não conseguir lidar com aquela desordem química, por exemplo, ok? Por isso que Morin vai dizer assim, Edgar Morin, um dos grandes gênios da atualidade, né? Ele diz que quando sonhamos com a nossa identidade, que é algo psicológico, neurocientífico, devemos pensar que temos partículas que nasceram no despertar do universo. Somos todos filhos do cosmos, né? Filhos dessa ordem, desses mecanismos de repetição. Mas nos transformamos estranhos através do nosso conhecimento, da nossa cultura. Então, na medida que o neocórtex se desenvolveu, a gente começou a criar a desconexão cósmica, né? Isso aqui é da filosofia islã. O céu é a humanidade em forma de estrelas e os humanos são as estrelas em forma de homem, para a gente entender um pouquinho de como a complexidade se deu de maneiras diferentes no universo. E Edgar Morin, filhos do céu, somos filhos do céu, mas nos temos essa sensação de orfandade criada pelo neocórtex. Então, nós vamos começar a ver, por exemplo, esse aqui é um dos slides que mostra a maneira de como do lado esquerdo tem lá as reações ao meio ambiente durante milhões de anos de uma parte do cérebro, como ele reage, por que ele reage daquela forma, e do lado direito o que a gente explica a respeito das experiências relacionadas, então, com mapas astrológicos e comportamentos psicológicos, para a gente entender as conexões, né, de R, por exemplo, né, e depois aplicados isso nos mapas, quando uma pessoa é extremamente defensiva, por que ela é defensiva? Porque ela acha que está todo mundo contra ela, porque ela é agressiva, porque ela não acredita em amor, porque que compaixão é alguma coisa que ela entende como fragilidade,
e não como valor, ok? Porque ele se sente atraído por pessoas fracas, o que que ele quer com isso, qual é o objetivo que está por trás dessa psicologia, é que a gente vai compreender nesse caso, tá? Ok? Então, vamos ver com detalhes essas questões, ok? O mesmo os componentes emocionais, por exemplo, para entendermos as pessoas emotivas, sensíveis, as pessoas que cantam como cantam as baleias, que têm essa sensibilidade, vamos dizer assim, que é uma outra característica humana, ok? Muito antiga, um instinto muito forte, né? Ou quando a gente tem os desenvolvimentos da neocorticalidade, da razão, da lógica, do pensamento, que é a nossa capacidade de discriminar, ok? Capacidade discriminativa. Então, isso aqui vai ser bastante importante a gente comparar, no caso, as comorbidades, né? A descrição astrológica que se faz a partir de observação empírica e as descrições da neurociência. Então, vai dizer, isso aqui tem que ter X posições do mapa astrológico para esses efeitos acontecerem. E o neurocientista vai dizer, ok, para esse tipo de comportamento ocorrer, X regiões do cérebro terão que estar ativas, senão a coisa não vai funcionar. Então, a gente não pode criar uma conexão direta do astro com o comportamento. A gente obrigatoriamente tem que passar pela neurociência, ok? Entender hemisfério direito e esquerdo, até isso dá para a gente sacar, né? O que é hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Vamos supor que uma pessoa tenha um nível de corticalidade alto. Hemisfério direito ou esquerdo? É mais esquerdo? Então ele vai discriminar melhor, ele tem capacidade de se comunicar grande, mas tem dificuldade de integrar, de ver sentido, de ver símbolo. Não é? Então, quando você integra direito e esquerdo, por exemplo, caso das atividades de leitura de sinais, por exemplo, né, semiótica, você usa direito e esquerda, ou música, você acaba desenvolvendo uma inteligência dos dois hemisférios, tá? Vamos ver também algumas coisas relacionadas a, à neuroembriogênese, não é? De cada um de nós, como é que é o cérebro de um feto, quando ele está dentro do útero materno e tal, e como é que isso vai gerando as bases que no futuro vão se desenvolver na hora do nascimento, que é chamado de repertório secundário. Os astrólogos não têm consciência disso, mas estudando neurociência entende que há uma fixação das informações na hora que a criança nasce, ok? Há uma inundação nos primeiros dias, nas primeiras semanas, de sinais vindas das regiões mais antigas do cérebro que modelam e direcionam a maneira de como eletronicamente o cérebro vai funcionar e, obviamente, as vocações se desenham nos primeiros dias. Né? É impressionante isso, o conhecimento disso do ponto de vista de ciência. Né? Então, digamos, Rank diz que o indivíduo que estuda somente a sua área de conhecimento, ele não tem muita consciência do que ele está fazendo. Ele não tem, às vezes, uma consciência da bobagem que ele está falando ou da implicação profunda do que ele está dizendo. Para ele, aquilo funciona e pronto. Mas, às vezes, aquilo ajuda a, a resolver arcanos extraordinários dentro de outras áreas. A gente vai ver alguns neurotransmissores que alteram comportamentos, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que faz com que o comportamento das pessoas mude. Então, eu vou usar, inclusive, alguns simuladores para a gente poder fazer isso. Só um instante. Então, vamos lá. Isso aqui é um simulador de ciência que nos vai ajudar a entender um pouquinho desses neurotransmissores. Eu vou colocar aqui na tela para vocês depois, durante o curso, para a gente entender um pouquinho desses neurotransmissores que criam efeitos, né? Vamos dizer assim, relacionados aos nossos comportamentos, vamos dizer assim, né? Então, os elementos químicos alteram a maneira como você sente, se você é mais alegre, se você é mais triste, se você... Ele não é uma coisa, vamos dizer assim, teórica, é uma coisa prática, tá ok?
Se você tiver um nível baixo do câncer, que é uma molécula de serotonina, né? Então ela tem uma composição química que nos mostra, vamos dizer assim, como esse neurotransmissor funciona e como que ele age dentro do nosso cérebro, afetando o nosso comportamento. Né? Então, esse ponto aqui, ele é bem interessante, dá para ver esses anéis de carbono, formados por estabilizadores, todos em ângulos de 60 graus. Isso em astrologia, a gente conhece um pouco desse 60, 120, que são ângulos estabilizadores, só que a gente não entende que isso aí não é só astrológico, né? Tá? Então, aqui a gente tem, nesse cinza, os átomos de carbono, tá? Que formam normalmente esses anéis de estabilização, aquela vermelha que é um átomo de, isso aqui é oxigênio, isso, ó, né? Apenas um elemento químico. Esses dois azuis são nitrogênios, e nas pontas normalmente os hidrogênios, né? Que acabam fazendo a conexão com as outras moléculas. Então, esse tipo de neurotransmissor, por exemplo, em abundância no organismo, deixa a pessoa alegre, extrovertida, confiante em si mesma, tá? Que é o nível da chamada serotonina. Mas você pega lá, o Sagitário, tira um Júpiter, na ascendente em Áries, essa pessoa é alegre, extrovertida, confia em si mesma. Ela só é assim por causa dos níveis de serotonina. Se ela não tiver nível de serotonina, ela não vai ser assim. Então, astrologicamente, o que você está descrevendo é, ok, você tem ascendente em Áries, o Sagitário teve Urano, os níveis de serotonina são abundância no seu sistema nervoso, consequentemente você dorme bem, você tem disposição física, o teu humor é elevado, você tende a se gostar mais, o sinal elétrico tem... Está entendendo o que eu estou dizendo? O astrólogo não tem consciência de que está descrevendo isso obrigatoriamente, não é? Ele acha que tem a ver lá com aqueles sinais que estão ali naquele mapa astrológico, e que o efeito é, sei lá, simbólico, metafísico, transpessoal, arquetípico e quântico. Então ele fala esse monte de coisa porque ele acha que essas palavras são bonitas e ele repete, que nem um macaco, mas ele não sabe, ele não tem a menor noção do que ele está falando. Né? Então é importante a gente se apropriar dessas, vamos dizer assim, informações, para a gente poder saber interpretar melhor o que está acontecendo e conduzir, ajudar o cliente a compreender melhor o que está acontecendo com ele, para indicar terapias melhores para ele lidar com as suas questões pessoais. Bem? Ok? Então, a gente vai ver um pouco a respeito disso, por exemplo, a endorfina, né, que é um modulador da dor, etc, etc. Ele dá mais tolerância, por exemplo, à dor. Então, por isso que algumas pessoas têm baixa tolerância à dor, né, sofrem muito com isso, entregam uma rapadura com desconforto, né, não aguento, vou desistir, eu não tolero, eu sofro muito, porque tem um baixo nível de endorfinamento do organismo. Então, é lógico, se pegar alguém que é parrudão, só em Virgem, com São Saturno, Guarda Plutão, o nível de endorfinamento é alto. Ele suporta não respirar, ficar com os músculos rígidos, segurar os esfínteres e tudo mais. Ele aguenta o nível de pressão por causa da endorfina. Se não tivesse endorfina, não conseguiria. Então, o que você está descrevendo, na verdade, é um nível elevado de endorfinamento naquele organismo. Tá bom? Ok? O nível de tolerância à dor. É uma pergunta: qual é o nível de tolerância à dor? O nível de tolerância à dor muda o comportamento? Ele altera a maneira como o indivíduo está se comportando, as suas escolhas? Sim. Estão entendendo? Então é isso que nós vamos ver, como é que esses perfis eles afetam o organismo como um todo e levam o indivíduo a ter determinados comportamentos. Excessiva quantidade de dopamina, aquilo que são altamente excitatórios, geram o desejo do risco, do descontrole, das altas paixões, que pode levar a processos depressivos muito grandes. Né? Que é uma coisa que a maior parte dos astrólogos não sabe isso. Vê lá alguém com tudo em Sagitário, essa pessoa tem depressão zero, porque ela tem um monte de Sagitário, ela é alegre. Não, não é nada disso. Se você tiver um nível muito elevado de excitação, o indivíduo vai ser depressivo. Ele vai ter níveis elevados de dopamina, esses níveis de serotonina, e dopamina e noradrenalina, que são precursores da adrenalina, irão fazer com que o temperamento fique altamente excitatório, os níveis de serotonina caem, o indivíduo acaba ficando, vamos dizer assim, bipolar no primeiro momento, e no segundo momento, um indivíduo depressivo que pode se matar, vir a se matar. Então você fala, mas eu não entendo, como isso tem esse monte de fogo e se matou? Entendeu? Mas exatamente por causa disso. Ok?
A gente fica tentando arranjar uma explicação frouxa, ah, porque é Marte, então é por isso que. Não é. Aqui a gente precisa compreender que isso aqui é a maneira de como o cérebro funciona. Ok? Não há como o comportamento acontecer nessa estrutura sem a presença dos elementos, nem só do chassi, como também da estrutura neuroquímica. Obviamente, precisa entender como essa neuroquímica funciona. Não é bem assim, né? Quanto mais isso, menos aquilo. Não é desse jeito que funciona a neurociência, tá bem? Esse material todo, então, é tirado, em grande parte, desses textos, que são pesquisas minhas, tá? Relacionados, então, à neurociência, e, ao mesmo tempo, eu vou trazer algum material que fala da paixão, do amor, da complexidade da astrologia, já que o processo passional envolve também a presença de química, tá bom? De muita química. Ok? Vamos lá. Bom, então, essa é a exposição, de certa maneira, do curso. Tá bom, agora vamos abrir um pouquinho de canal aí para vocês perguntarem um pouquinho. A gente tem alguns minutos ainda. Tem que ter pelo menos uns 10 minutos aí, né, Dani? Não vou poder me adiantar muito mais não aqui, mas pelo menos uns 10 minutos dá para a gente responder algumas questões. Você coordena para a gente aí, Dani? Sim, querido. Se você parar de compartilhar a tua tela, a gente pode pôr em galeria e dá para ver as pessoas para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente pode deixar Vamos aí lá. 10 minutinhos para ir. Mas tem que ser 10 minutinhos mesmo, tá bom? Porque ainda tenho cliente para atender. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, depois eu vi que você pôs o Plutão na sequência, mas tem um desenho que você pôs os planetas e o Plutão não está presente. Mas você considera o Plutão pertencendo ao sistema solar, né? Bom, não é eu que considero, a astronomia considera, né? Não, Pertence tinha, ao é que sistema tinha uma solar. época que diziam que ele não era planeta. É isso que eu estou questionando. Você considera ele planeta, o Plutão? Ele não deixou de ser planeta, né? Então, é um planeta anão. Mas Sim, a gente já sabia que ele era um planeta anão desde que ele foi descoberto, né? Ok? tá. O fato da astronomia mudar a classificação não muda absolutamente nada. Quer dizer, se você diz assim, o vírus da AIDS é um vírus sexualmente transmissível, né? Ah, entendi. Então, o que que é o vírus da AIDS? É um vírus sexualmente transmissível. Depois eu mudo a minha classificação. Eu digo que não, o vírus da AIDS não é um vírus sexualmente transmissível, é um vírus que afeta o sistema imunológico, síndrome de imunodeficiência e tudo mais. Mas ele não é necessariamente um vírus relacionado a sexo. O fato de eu mudar a classificação desse vírus não faz com que, tudo bem, agora eu posso transar sem camisinha, agora eu não vou pegar. Tá entendendo? Então, a mudança da classificação de algo não muda a natureza da coisa em si, vamos dizer assim. Isso é um pouco de confusão. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, o Sol, a Lua, não eram considerados é, é, uma estrela e um satélite. Eram considerados planetas. O nome mudou e o efeito do Sol e da Lua em astrologia continua o mesmo. Então, se fala Sim. assim, a astrólogo não pode usar mais planeta, tudo que não é mais considerado planeta a gente não pode usar, tá? Então, por que a gente usa o Sol e a Lua? Por que a gente usa o ascendente, se não é nem uma coisa nem a outra? Então, não faz muito sentido não, sabe, Ana? Não, não. Então, é que você pôs um gráfico, Carlos, que o sistema solar não tinha Plutão. Então veio a dúvida, logo no começo da tua descrição. Ah, não, Aí eu falei, não, é porque alguns simuladores que eu "Ah, uso, né? Alguns simuladores que eu uso vêm da astronomia, então alguns privilegiam apenas os astros maiores. Às vezes a órbita do Plutão era muito grande, então ela ficou fora da simulação, mas tá não bom. tem nada, não. Não tem tá tranquilo, tá Tá bom? bom, não, era essa a dúvida. Tudo bem, tudo bem. Imagina.
Vamos lá, quem mais? Alguém, gente, tem alguma pergunta? Ficou curioso sobre algum ponto? Tati, Dani, Fê. Não se sintam intimidados, vamos lá. Complexidade de informações, mas isso aguça muito, né, essa parte curiosa, mercurial, de entender como isso linka com aquilo que dá X e Y, enfim, mexe com a cabeça da gente. Ah, legal, Mas Dani. dúvidas agora não. Pode ser que surja depois durante o curso, mas agora não. Então estou processando muita informação. Não, legal. A gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo do grupo, e daí é possível todo mundo interagir durante todos os dias, mandar perguntas, compartilhar textos, e isso é muito comum. É lá que a gente vai colocar as bibliografias, inclusive para vocês, os PDFs do material, né? Então, a gente vai ter aula uma vez por semana, mas durante a semana inteira o canal está aberto para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Legal, Dani. Legal que você sentiu essa provocação, né? Isso é bom. Sim, Mas deu para perceber que não tem como separar, né? Uma coisa da outra, né? sim. Bom, gente, enquanto vocês estão Estou pensando se vão para sabendo, Brasil. Ah, opa, alguém vai perguntar. Pode falar. Dominique, Fala, eu não Dominique. estou sabendo, estou com outro computador aqui. Eu não estou sabendo formular muito bem a pergunta, mas eu fiquei assim curiosa com a questão da composição do ser humano, aquela coisa do hidrogênio, né? Ser igual, pelo que eu entendi, é a mesma, só com proporções diferentes da do universo, né? Isso aí tem algum significado, como aquelas ideias que tem de que o ser humano está dentro de um outro, como um outro corpo, vamos dizer assim, né? Eu não estou sabendo formular bem a ideia, mas não sei se eu estou transmitindo direito a minha curiosidade, né? Não chega a ser uma dúvida porque eu não estou sabendo formular. Não, mas eu entendi sim. É muito pertinente o que você tá dizendo, não é? A gente tem assim, enquanto objeto de interação com o universo, nós podemos apenas experienciar aquilo que a gente consegue interagir. Não dá para a gente ficar alencando coisas que a gente não consegue interagir. Daí a gente entra num caminho perigoso da especulação total e aí a gente é devorado pelo mistério, né? Você acha que está sabendo de tudo por causa do mistério e então, às vezes é melhor a gente interagir com o universo de acordo com aquilo que a gente consegue. Então, a sensação que se tem, né, é que o universo tem partes assim grandes, imensas, né? Você olha o tamanho da Terra em relação ao humano, você compara o tamanho do Sol em relação à Terra, tamanho de uma galáxia, tamanho do espaço entre as galáxias, a quantidade de galáxias que existem no universo. Quando você olha para isso, é desolador, né? É desolador a condição da nossa capacidade de perceber o que é o universo. Então, não dá para a gente dizer isso, né? O que é exatamente. A gente pode apenas entender, olha, a gente está nesse lugar aqui, e esse lugar está aqui, esse lugar está ali, lá, e o tamanho disso. Então, nem temos parâmetros para calcular, por exemplo, o tamanho do humano diante do tamanho de uma galáxia, né? É um negócio, é um zero vírgula cheio de 40, 50 zeros, número um lá. No final, tamanha é a desproporção. A, quiçá o universo como um todo, né? Entretanto, é muito curioso que nas menores partes do universo você contém alguma.
informação ou que você tenha alguma proporção do que acontece com o todo, não é? Então, isso é algo que assombra o mundo da ciência há muito tempo, encanta ao mesmo tempo, não é? E muita gente leva isso a sério. A grande maioria acha que isso realmente é algo muito sério, né? Você estuda estruturas microscópicas, e as estruturas microscópicas, muito menores do que o humano, ainda continuam conservando informações sobre o macro, não é? Em termos de sensação. Então, a gente tem uma sensação de coisas menores do que o nosso corpo e coisas maiores, pelo menos a gente consegue mensurar isso, certo? Mas ela conserva uma certa coerência entre uma estrutura e a outra, por exemplo, centro e periferia, não é? Movimento, ritmo, são características, caos e cosmos, ordem e desordem, tráfego de energia. Não importa se você pegar uma partícula subatômica, ela tem tráfego de energia por ela. Como a gente, entra oxigênio, metaboliza, sai o gás carbono. Né? A mesma coisa, Uhum. buraco negro. Então, há um tráfego, né? Tráfego de energia que entra, metaboliza e sai. E, nesse caso, esses elementos químicos comuns, mais comuns no universo, dentro de uma proporção, são a mesma proporção no caso do humano, não é? Ou no caso, provavelmente, de muitos, não deve ser um humano único que seja assim, é uma exclusividade única, né? A gente não vai achando que nós estamos no centro aí da percepção de outras entidades que têm a mesma proporção. O que significa, de certa maneira, que o universo ele é holográfico, né? Então, as menores partes contêm informações do todo, né? Como o todo funciona. Ele não é, a parte não é o todo, não dá para simplificar. O universo tem uma cabeça, o universo tem um sistema nervoso, o universo tem, entenderam? O universo faz sexo, né? Essas coisas assim Sim. seriam reducionismos absurdos. O que a gente precisa, na verdade, é apenas não usar isso exatamente como uma régua, mas entender que, se você trabalhar e conseguir entender os macroconceitos que integram as áreas de conhecimento, você consegue andar de uma área para outra de uma maneira segura e lógica. Então, o que você está dizendo é a ideia de que uma coisa está dentro de outra, que está dentro de outra, que está dentro de outra. E a relação entre essas coisas gera, vamos dizer assim, uma ordem, tanto de macrocosmos quanto de microcosmos. É uma ordem e uma desordem também. Não é feita só de ordem, não é só romântico. Nosso universo é feito de ordem, equilíbrio. Não, não é nada disso. O universo também é feito de ordem e também é feito de desordem, de incerteza, de acidente, de destruição. Não é construído somente de. Como a gente vai ver também em neurociência, né? Okay? Que o cérebro não é feito somente de ordem, também é feito de desordem, certeza, conflito, tensão, mal-estar, né? Isso faz parte da nossa condição enquanto manifestos, na verdade. Mas eu consegui, pelo menos, entender o que você está dizendo, sim. Perfeitamente está correto. É fantástico isso, né? É Hum, incrível. é, Vai para aquela coisa do Hermes, né? Da parte do todo, né? Isso mesmo, Dominique, vai para a parte é, da filosofia, né, hermética. Isso, exato. Que há no discurso do corpus hermético há uma alusão a isso, né, de que o microcosmos e o macrocosmos são análogos, eles possuem uma certa semelhança entre si, e através dessa semelhança a gente pode, em entendendo o homem, entender o universo. E o contrário também é verdadeiro.
né? Quer entender o homem, observe as estrelas. É o que os astrólogos fazem, né? Certo? Entendeu? Então, o que a gente faz, na verdade, o astrólogo ele vai avaliar a condição ambiental celeste no momento do caos, na hora do nascimento, que é altamente fixador do sistema nervoso, né? O sistema nervoso tem um pico, que nunca mais, uma singularidade, um pico de sinal, que nunca mais vai ser alcançado em momento nenhum da vida humana, que é na hora do nascimento. Isso é um fato no científico, tá? Porque o sistema nervoso, naquele momento, ele atinge um pico de intensidade elétrica que ele não vai encontrar nunca mais. Você pode passar pelo maior susto que você pode tomar na sua vida, não chega no nível do momento do nascimento. É o momento mais próximo da ideia de morte que nós já vivemos. Tá bem? Ok? Então, aí a gente vai conseguir entender melhor o porquê do efeito fixador, né? Como o sistema nervoso, por exemplo, ele fixa muito mais os traumas, fixa muito mais os momentos de perigo, do que os momentos mais calmos, alegres. Então, isso é um dado de neurociência. Por que acontece isso? Então, aí você vai olhando para o mapa entender por que, que as memórias de determinados níveis são mais fortes do que outras. Porque aí vai passar a hierarquizar essas memórias, lá, interpretar o mapa. Tá bom? Obrigada, Carlinhos. Imagem. Maravilha. Muito bom, Carlinhos. Super grata aí por essa aula maravilhosa, como sempre. Gente, para quem ficou com a gente até agora, né, em primeiro lugar, quero agradecer, né, essa curiosidade de vocês. Para quem chegou assim, meio, tem talvez uma ou duas, não sei se estão sabendo, mas o Carlinhos vai estar abrindo um curso aqui na Casa do Sol de Astrologia e Neurociência, ou seja, que foi um pupurri, assim, só por um gostinho, né? Pra vocês ficarem com gostinho de quero mais, porque com certeza tem muita coisa interessante que tem por detrás desse assunto. E ele vai trazer isso ao longo de 9 meses. Então, um curso que tem 3 módulos, muito completo. Quem já estudou com o Carlinhos sabe a quantidade de informação que ele despeja para nós, o quanto ele é generoso em passar conhecimento, tamanho da bibliografia que ele põe, quantidade de e-book, quantidade de material que a cada aula ele vai despejando, né? Ou seja, até hoje eu não consegui nem ler todas as recomendações do último curso que eu fiz com ele, mas ainda chegou lá, Carlinhos. Eu falo, quando é que ele consegue ler tudo isso, né? Porque eu não consigo organizar meu tempo para isso, mas meu Deus, né? E assim, é muito, muito bom conversar com alguém, né, que consegue transmitir da forma didática, porque além da sabedoria e de toda a complexidade do pensamento que ele traz, o principal para mim é que ele passa de uma forma super didática, mastigada, que qualquer um entende, né? Ou seja, a gente não sai cheio de interrogações, a gente sai maravilhado das aulas dele. Então, assim, espero que vocês todos queiram ficar conosco para esse curso que vai estar começando semana que vem. Quem ainda não se inscreveu e tiver interesse, depois me chama no privado, por favor, que a gente passa as informações, as condições. E quem gosta de astrologia e se interessa, né, por essa complexidade do pensamento e querer sair desse jargão, né, de decoreba, de cookbook, de livro de receita astrológica, com certeza vai se apaixonar e vai adorar o curso e a forma como ele transmite todo esse conhecimento. Então, fica o convite, né, para vocês. Espero vê-los todos semana que vem. As aulas vão acontecer na segunda-feira, das 7h30 às 9h30, tá? Então, vão ser todas as segundas, das 7h30 às 9h30 por 9 meses. São 3 módulos, 3 meses cada um dos módulos. Quem tiver interesse e não ainda pediu muita informação, eu mando toda a programação para vocês depois. Sei que a Ana já falou que queria, a Paty já se inscreveu, né? Tem umas aqui que a Dominique disse que já estava matriculado, mas para quem não está, e até para quem for assistir essa aula depois, que eu ainda vou passar para algumas pessoas que estavam lá no grupo, fica então o convite, tá? E esperando vocês para seguirem essa jornada com a gente, né, Carlinhos? É Passo a isso palavra aí. para você se despedir da turma. Então, obrigada, querido. Então, uma boa noite a todos. Espero vê-los na semana que vem. Tá bom? Forma o grupo lá com todo mundo, Dani. A priori,
né, no WhatsApp. Uhum, Coloca todo mundo lá, quem quer, tal, até o pessoal que não realmente não queira. Essa semana a gente troca algumas ideias. Aí uhum. depois, quem se matricular, continua com a gente. Tá Tá bom? legal. Tá bom, já estou inserindo você lá Tchau. também, tá bom? Foi Beleza. ótimo. Aí Tá eu bom. posso a semana inteira ir tirando dúvidas de vocês. Tá Tá. bom. Beijos. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Boa Carlinhos. Tchau. noite. Tchau. Obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau.